Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Deus te abençoe nesta quinta-feira, dia 21 de janeiro. Hoje, às 20 horas, no santuário, temos a missa em honra a Nossa Senhora, desatadora dos nós. E como havia dito ontem, hoje então vamos iniciar a nossa mensagem, o nosso pensamento sobre a carta apostólica do Papa Francisco, na ocasião dos 150 anos da declaração de São José como padroeiro da Igreja Universal, da Igreja Católica no mundo todo. Então, Patris Corde, com coração de pai. Com o coração de pai, assim José amou Jesus, e designado desta forma nos 4 evangelhos como Jesus, como filho de José. Mas os 2 evangelistas que põem em relevo a figura de São José, mesmo narrando pouco, mas que dão um destaque maior, Mateus e Lucas. Mateus e Lucas escrevem o suficiente, claro, para vermos, porque a figura principal é sempre Jesus, mas para vermos o tamanho da dignidade e da missão e da providência de Deus através deste homem, São José. São José, humilde carpinteiro, tudo que nesta primeira parte o Papa coloca, tudo retirado dos evangelhos. Bom, então não basta ler os 4 evangelhos que você vai entender e logo lembrar do que o Papa aqui escreve. Então, São José, humilde carpinteiro, estava despojado ou em casamento com Maria e sempre cumprindo a vontade de Deus, sempre um homem justo, vivendo a vontade de Deus e principalmente obedecendo Deus através dos 4 sonhos que ele teve. Dos 4 sonhos. Depois de uma longa viagem do recenseamento, Maria às portas do parto, ele viu então a sua esposa dar à luz a uma criança num estábulo. José, no silêncio, foi testemunha da adoração dos pastores, bem como dos magos, povos ou pessoas que representavam todo Israel e todos os povos pagãos. São José teve a coragem de assumir a paternidade legal de Jesus. Por isso se diz São José, pai putativo de Jesus, aquele que legalmente assume a paternidade, assume todos os deveres, todos os direitos, mas abraça Jesus de uma maneira única, amando. Depois de 40 dias, o tempo da purificação, vai ao templo, levando juntamente com Maria, oferece Jesus ao Pai, a Deus, como era de costume, faz as ofertas e vê a profecia de Simeão a respeito de Maria. Para defender Jesus e para defender Maria, mas principalmente Jesus, José é forasteiro no Egito. Fica lá um tempo, até que Herodes morre e ele pode voltar novamente em sonho, avisado em sonho. Quando volta, não fica na sua pátria, na sua cidade, Belém, ou perto de Jerusalém, onde estava sendo construído o templo, mas vai para, a gente pode dizer hoje, para a periferia, uma cidade chamada Nazaré. Com 12 anos vão ao templo novamente e lá perdem Jesus. Depois o reencontram e grande é a alegria, mas enquanto não encontram, grande é o desespero de José e de Maria. Meus queridos, depois de Nossa Senhora, depois de Maria, nenhum santo ocupa tanto espaço no magistério ou tem maior honra ou dignidade do que São José. Nenhum outro. O Papa Francisco escreve, então, no início já, que assim como São José, as nossas vidas também são tecidas e sustentadas por pessoas comuns, habitualmente esquecidas
ou que não estão nos grandes meios de comunicação, não são lembradas. E principalmente neste tempo, né? Pessoas que no silêncio ou no segredo do seu trabalho, como médicos, enfermeiros, técnicos, pessoas que limpam, né, higienizam e tão necessário, professores, policiais, motoristas, tantas pessoas que, como José, no silêncio, vão fazendo o seu trabalho, mas que nos sustentam, nos dão sustento em nossa caminhada. Todas essas pessoas veem em São José e devem ver em São José um grande intercessor, presente, um grande intercessor, homem tomado, cheio de Deus, justo e guiado pelo Espírito de Deus. Então, amanhã nós continuamos, vamos ver como José é o pai amado, que ama e é amado. Então, que a exemplo de São José possamos sempre colher as bondades e o amor de Deus. Só vou ler o Evangelho de hoje, desta quinta-feira, é o Evangelho de Marcos, capítulo 3, os versículos de 7 a 12. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciasse uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Jesus se retira e muitas pessoas o seguem. Queira Deus que nós também possamos ser essas pessoas que seguem Jesus de todas as formas, em todos os lugares, mas não no desespero de simplesmente receber algo, mas para sentir o seu amor, o seu toque. Hoje, pelos sacramentos e principalmente pelo sacramento da Eucaristia, nós podemos ter esta graça. Nós perdemos isso, sabe? Nós vamos perdendo este olhar divino ao olhar para a Eucaristia. Olha, nós estamos vendo o que esse povo aqui viu. Se fazia filas, se jogavam para tocar nele. E nós temos essa graça de nos aproximarmos e não fazemos. Não fazemos. Como nos falta o amor à Eucaristia, o amor a Jesus Cristo. Então, que por intercessão de São José, Deus nos ajude a termos um coração sempre acolhedor e um coração que ame Jesus Cristo, no Santíssimo Sacramento do altar. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser.